Oi pessoal, tudo bem? Sou o Cristiano. Vamos lá, porque vocês estavam esperando. Vamos começar a falar sobre o Pro Tools 5, né? Isso vocês estão esperando, né? Não, não. Vamos falar sobre o Pro Tools 10, lançado agora em novembro. Estamos aqui, com muito prazer, tentando esclarecer um pouco das dúvidas de vocês, né? Antes de qualquer coisa, né? Lembrando, a Proclass é uma escola, a gente não tem intenção de vender Pro Tools para ninguém, a gente não ganha nenhum centavo vendendo. A gente ensina a usar Pro Tools. O nosso então seminário vai ser, claro, vamos falar das funcionalidades novas, mas é muito mais importante para a gente ensinar vocês como trabalhar com essas ferramentas novas de uma maneira mais interessante, tá? Se tiverem dúvidas, eu não tenho como acessar o chat aqui. Quem tem possibilidade de acessar o chat é o Rodrigo e o Rock também está aqui com a gente. E conforme vocês forem sentindo dúvida em algum assunto, não tem problema. Pode me perguntar, pode perguntar para eles. Se for muito complicado de digitar, eles passam para mim. E lembrando, também guardem um pouquinho as dúvidas de vocês, que a gente vai ter, né, aqui a quarta etapa, é a nossa primeira rodada de perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o acesso direto ao disco. Em inglês eles estão chamando de Disk Cache, né? O Disk Cache é um sistema novo que o Pro Tools 10 está trazendo, que é a possibilidade de vocês carregarem a sessão de vocês na memória. Isso aqui é um slide de como funciona hoje em dia com o Pro Tools 9 e as versões antigas. Ele carregava um trechinho da informação, um pouquinho da informação na memória, passava para o software e ele tocava, né? E o processo seguia direto. Isso aí era aquela configuração no Playback Engine, chamava-se DAE Playback Buffer Size. Isso é a quantidade de espaço na memória que vocês estão armazenando para ele processando esses blocos. Tudo bem quanto a isso, sempre funcionou muito bem, mas ainda era um pouco complicado com sessões grandes. Você precisava de um HD rápido, não poderia compartilhar com sessões que estavam por exemplo, na sua rede local. Você não podia também abrir uma sessão que tivesse num outro HD via Wi-Fi. Vocês não poderiam, por exemplo, não era recomendado vocês usarem o HD de sistema para tocar uma sessão de Pro Tools. Então, o que a gente está querendo mostrar para vocês agora no Pro Tools 10? No Pro Tools 10, olha só, o bloco de memória aumentou e agora temos a possibilidade de carregar a sessão inteira, a sessão inteira na memória. A memória a gente sabe que é muito mais rápido do que qualquer HD, então você vai conseguir colocar toda a sessão na memória e carregar para ser tocada pelo Pro Tools. O que isso quer dizer? Vocês podem aplicar isso da seguinte maneira. Vamos imaginar que esse sistema, por exemplo, esse ISO 5000 é um sistema de grande porte, de armazenamento de múltiplos HDs e redundâncias e sistemas de produções de grande porte, né? Sempre que um usuário quer utilizar uma sessão que está nesse ISO 5000, ele tinha que copiar localmente para o computador dele. Aí ele faz o que tem que fazer, salva, copia de volta. Aí vem outro usuário, pega as informações, usa, faz a edição, copia de volta. Aí vai o cara da edição de locução, vai lá, copia de volta. Agora, com essa função do Disk Cache, isso fica centralizado, né, num switch, numa rede local, e todo mundo pode tocar a sessão diretamente do ISO 5000. Não precisa mais vocês carregarem localmente a sessão. Tudo bem, eu imagino que esse sistema de grande porte é uma coisa que não está muito na realidade da maioria das pessoas. Então, uma outra situação. Esse NAS é um sistema também de redundância, um sistema de cópias de HDs que também fica ligado numa rede, mas é um pouco mais barato. É um sistema para 2, 3, 4 HDs, fica ligado num switch qualquer da sua casa. Você pode usar isso para compartilhar, por exemplo, para ter 2, 3, 4 computadores acessando o mesmo HD. E aí, então, nesse HD, se você tiver suas sessões de Pro Tools, dá para tocar por ele também. Dá para tocar, inclusive, por Wi-Fi. Por que não? É que ele carregou, depois que ele carregou na memória RAM, carregou. Tá? Vamos ver, então, mais uma opção. Pendrive. Como é que funciona quando você tinha que levar a sua sessão para um outro estúdio? O que vocês faziam? Vocês pegavam o pendrive, copiavam a sessão, chegavam no estúdio do cara, copiava para o HD dele, vê se tem espaço, vê onde não tem, faz o que você tem que fazer, copia de volta o pendrive, deleta a sessão antiga e volta. Também não tem mais essa necessidade. Vocês podem abrir sessões pelo pendrive, vocês podem gravar sessões pelo pendrive. Novamente, como ele não está lendo diretamente do pendrive, ele só lê uma vez, é bem tranquilo de vocês abrirem sessões muito grandes e o sistema acaba sendo muito, muito rápido, tá? Vou fazer uma experiência aqui com vocês. Meu Pro Tools já está aberto. Eu tenho um pendrive aqui, tá? Eu tenho o pendrive aqui com uma sessão
E eu quero mostrar para vocês isso funcionando, que acho que é a situação mais comum aqui para nós usuários, né, de pequeno e médio porte, né? Coloquei meu pendrive aqui, vamos ver se ele vai aparecer. Pronto, pendrive. Tá aqui, pendrive session. Então estou carregando a partir deste pendrive essa sessão, tá, pessoal? Vamos lá, 2 cliques, abrindo no Pro Tools. Foi. Agora preste atenção no System Usage. Vou abrir rapidinho aqui o System Usage para vocês. Pá! E olha aqui, Timeline Cached. Ele está carregando na memória RAM essa minha sessão. Carregou. Agora que ficou verde, isso quer dizer que eu não posso tirar o pendrive, mas ele não vai mais precisar acessar o pendrive. Tá? Então toda a sessão está armazenada na minha memória RAM. E repara, a gente não está falando de muito espaço não, olha só, eu estou usando 26% só do meu disk cache. Então está bem tranquilo, a sessão não é grande, mas também não é pequena. E é legal vocês verem também como ela pode tocar rápido quando eu mudo de um lugar para o outro, tá? Então vou dar um play aqui, cuidado aí com o volume de vocês. E vou usar meu mouse para ir para vários lugares diferentes, para vocês verem como ficou instantâneo agora. Conseguiram entender? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Reparem aqui que agora o nome do arquivo chama-se webinar.10 PTX, não é mais PTF, tá? Isso é o formato de arquivos do Pro Tools 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é mais compatível com o Pro Tools 9 e Pro Tools 8? Sim, não é mais compatível com o Pro Tools 9. Vocês vão precisar então converter essas sessões se vocês forem usar o Pro Tools 10 e forem levar para um estúdio com o Pro Tools 9. É isso que eu quero mostrar isso para vocês agora. Como tem algumas funcionalidades novas aqui, o Clip Gain, algumas coisas que o Rodrigo vai falar, a monitoração de latência e tudo mais, isso não é mais compatível com os sistemas antigos. Então, quando vocês tiverem uma sessão rodando no Pro Tools 10, vocês vão ter que vir aqui, ó, File, Save Copy In, ok? E aqui nós temos uma tela parecida com o que tínhamos antes, e agora nós temos a opção de salvar na versão 7 até o 9, que é o PTF, certo? Então, vocês não podem mais salvar assim para levar para um estúdio de Pro Tools 9, tem que converter, tá? Pro Tools 7, Pro Tools 8 ou Pro Tools 9. Aproveita aqui para reparar aqui embaixo, a gente tem a possibilidade de salvar a cópia só com os playlists que estão na tela atualmente, são os main playlists, tá? E também temos a possibilidade de salvar só os canais selecionados. Isso é bem útil, o Rodrigo também vai dar um exemplo bom para trabalho de pós-produção ou de masterização, tá? Isso é bem legal. Então, isso é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, para vocês continuarem compatíveis aí no sistema de vocês. E seguindo adiante, uma coisa nova também que eles apresentaram é a possibilidade de você trabalhar no Pro Tools 10 com múltiplos formatos de arquivos. Tá? O que significa múltiplos formatos de arquivos? Vocês, no Pro Tools 9, se vocês têm uma sessão 44.1 e 24 bits, vocês só podem adicionar a essa sessão arquivos que também são 44.1 e 24 bits em mono. Qualquer outra coisa diferente disso, você era obrigado a converter. Você era obrigado a converter. E no Pro Tools 10 agora você pode ter esses formatos diferentes, tá? Não pode mudar o sampling rate, né? Uma questão óbvia, você não vai mudar o clock, mas pode ter na sua sessão alguns arquivos que estão em 16 bits, outros em 32, outros em 24. E também podem ter nativamente arquivos stereo interleaved ou arquivos multicanais, tá? Vocês não precisam mais pegar um arquivo estéreo e converter para 2 monos. O Pro Tools fazia isso para vocês, tá? Isso acaba dobrando. Vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui o começo da minha música, tem umas palmas que estão gravadas aqui, tá? E eu quero acrescentar uns chocalhos que eu coloquei, uns shakers. Vamos dar uma ouvida. I've been to places that
Certo. Eu acho que eu posso ganhar um pouquinho se eu colocar uns shakers aqui. Então eu vou selecionar aqui do outro lado as palmas, porque eu quero criar um track já embaixo, tá? É uma coisa que eu faço bastante. Ao invés de direto importar, primeiro eu seleciono o track acima do qual eu quero que o arquivo novo venha, tá? E vou usar aqui o File, Import Audio, que todo mundo conhece. A diferença agora é que eu tenho aqui um arquivo de shakers que, vamos olhar aqui, ele é 16 bits, 44.1 e é estéreo. Dois canais aqui significa que é um arquivo estéreo, tá? Se fosse no Pro Tools 9, eu não teria essa opção Add. Eu teria só uma opção chamada Convert, que estaria aqui embaixo. Seria obrigado a converter. Tá? Então no Pro Tools 10 eu posso simplesmente adicionar, sem copiar ele efetivamente para minha pasta Audio Files, tá? Com arquivos de todos os tipos, né? de quantização. Tem que ser o sampling rate igual, claro, mas pode ser estéreo ou mono. Tá? Então, uma coisa nova que eles estavam devendo, pronto, já cumpriram. Então vamos lá, done. Eu vou usar aqui New Track, Spot, para colocar direto ali no compasso 9. E Enter. Ok, já veio para cá. Então esse arquivo, desculpa, esse arquivo está em 24 bits e esse arquivo está em 16 bits e não tem problema mais no Pro Tools 10. Vamos dar um play para ver se ficou legal aqui a combinação. Muito bom, legal. Para provar para vocês que ele não foi copiado para o Audio Files, eu ainda vou aproveitar e mostrar um detalhezinho que eles colocaram, mas que pode ser útil para a gente. Eu selecionei o arquivo e automaticamente selecionou na Region List, certo? E eu vou aqui abrir aqui Review in Finder, é uma função nova que ele abre direto o Finder do Mac ou o Windows Explorer no Windows. Deixa eu fazer de novo, ó. Botão direito, Review in Finder. Então ele vai abrir direto. Às vezes você tem um arquivo e você queria saber exatamente onde é que ele está colocado no teu HD, fisicamente. Está aqui. Ele está na minha pasta webinar, não está no audio Files, como seria no Pro Tools 9.